Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Ana Amélia dos Santos Cordeiro, professora do campus Arinos, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Já ministrei algumas disciplinas para vocês. Deixa eu só fechar aqui. E agora vou ministrar a disciplina de extensão rural, né? Cujo nome é Agroecologia e Extensão Rural. Já preparei uma aula falando sobre o que é agroecologia e agora uma aula falando do que é extensão rural. O que chama quando a gente tem uma tomada e a gente não alcança essa tomada, esse plugzinho que a gente não alcança na tomada, o que a gente faz? Faz uma extensão. O que é uma extensão? É levar daqui até a tomada. O que é a extensão rural? É a gente levar um conhecimento, levar uma informação para o campo, certo? É estender uma informação até o campo. Por exemplo, a universidade, o Instituto Federal, a Embrapa, descobriu como controlar uma lagarta. Descobriu como aumentar a produção de leite. Descobriu como promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Adianta só essas instituições de pesquisa e ensino descobrir e pegar essa informação e a gente fala assim, guardar na gaveta? Não. Essa informação tem que chegar até o campo, certo? E isso a gente chama de extensão. E quando a gente fala de comunicação, gente, comunicação é uma coisa que parece ser simples, mas não é, bem complexa, né? A gente fala uma coisa, a pessoa entende outra, ou às vezes a gente fala achando que está falando claro, falando bonito, a pessoa também não está entendendo. Ou às vezes a gente fala uma coisa que tem duplo sentido, né? Uma pessoa entende uma coisa, outra pessoa já entende outra. Então, o que é extensão rural? A extensão rural, ele é um serviço de educação não formal, ou seja, não é uma escola, não é obtido um conhecimento passado na escola. Ele tem um caráter continuado que se processa no espaço geográfico rural, ou seja, é uma forma de promover conhecimento, formação para o meio rural. Qual que é o objetivo da extensão rural? Dinamizar as economias locais, né, promover o desenvolvimento econômico do local, aumentar a produção, a renda dos agricultores, contribuir com a segurança alimentar e o aumento dos alimentos seguros, né, ensinar como que as pessoas vão produzir ali sem risco de contaminação por agrotóxicos, sem risco de contaminação por micro-organismos. Gente, o meio rural brasileiro, até hoje, não tem, por exemplo, saneamento básico. Não existe rede de esgoto no meio rural brasileiro. Mas existem alternativas de baixo custo que a gente pode fazer para tratar o esgoto no meio rural. Só que esse conhecimento tem que chegar até o agricultor. Isso é feito como? Pela extensão rural. Contribuir para a inclusão produtiva e social e melhoria da qualidade de vida do agricultor, promover sistemas agrícolas de baixo impacto ambiental, né? Agricultura que seja mais preservativa, que agrida menos o meio ambiente, contribui na formulação e execução de política pública. Por exemplo, vocês sabiam que 30% da merenda escolar tem que ser comprada da agricultura familiar? É lei. Por quê? Para gerar renda para os agricultores. Quem é que vai explicar para o agricultor como que faz isso, para ele vender a produção dele para o governo? É a extensão rural. Ele tem que coordenar e executar plano de assistência técnica e extensão rural. Qual é o plano que um escritório da Emater tem? A gente tem uma política aqui de apicultura. É uma região que tem potencial para agricultura. Olha, a região que a gente está aqui tem potencial para artesanato. Ou tem potencial para o turismo, tem potencial para a produção de alimentos. Então, é a extensão rural, os órgãos de extensão rural que vão estudar, que vão ali pegar estudos e ver qual é o potencial econômico que cada região tem. E, em muitos lugares, o órgão de extensão rural, ela recebe o nome de Emater, né? Em Minas é Emater, em Brasília é Emater GDF, eu acho que em Goiás também é Emater,
Na Bahia, já tem outro nome, o órgão de extensão rural lá. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui para ver como que é na Bahia, que eu esqueci. Bahia, extensão rural. Parece que chama Baiater, pelo que eu vi aqui no Google, tá? Então, o que a extensão rural propõe, gente? É um processo de entender, perdão, é um processo de estender, de levar ao povo rural conhecimentos, habilidades, práticas agropecuárias, florestais, domésticas, reconhecidos como importantes e necessárias à melhoria da qualidade de vida rural. A própria justificativa para a existência de um serviço de extensão, ou seja, de existir uma Emater, é o de estimular a população rural para que processe mudanças em sua maneira de cultivar a terra, de criar seu gado, de administrar seu negócio, dirigir seu lar, defender a saúde da família, educar seus filhos, por fim, de trabalhar a favor da comunidade. Então, a extensão rural tem o objetivo geral de melhorar a qualidade de vida de uma comunidade, inclusive da comunidade urbana. Por quê? Porque se as pessoas no campo conseguem fazer uma agricultura que polua menos, que agrida menos, que seja alimentos de melhor qualidade, esse alimento de melhor qualidade vai chegar também na cidade, né? Então, o papel da extensão pode ser revelado através do desdobramento de suas diferentes finalidades. Quais são essas finalidades da extensão rural? Olha que bacana. Melhorar as condições socioeconômicas da população rural, aplicar conhecimento da ciência e pesquisa aos problemas do agricultor e sua família, estender ao povo rural conhecimentos e habilidades para a melhoria do nível de vida, estimular processos de mudança da população rural no campo técnico, tecnológico, econômico e social, né? Levar tecnologia, levar conhecimento técnico para os agricultores, ensinar para os agricultores como administrar o seu negócio, criar ação em cadeia que resulte em melhoria na qualidade de vida e de trabalho para a população rural, incorporar ao povo que mora na zona rural através de educação e programas de desenvolvimento de um país, acelerar o desenvolvimento econômico e social, melhorar a renda do agricultor e servir, a gente fala como ponte entre a pesquisa agropecuária e o produtor rural. Quem faz a pesquisa agropecuária? A EPAMIG, que é a Empresa Mineira de Pesquisa Agropecuária, faz pesquisa. Lá em perto de Janaúba tem o EPAMIG, pesquisa principalmente banana, que é a região produtora de banana. A Embrapa, você indo aqui para Brasília, passa na Embrapa Cerrados, faz muita pesquisa de agropecuária. O Instituto Federal faz pesquisa, a UNB faz pesquisa. Só que essa pesquisa tem que chegar lá no campo para o agricultor usar, não é? Quem faz essa ponte? Quem liga? O extensionista, a extensão rural. Então, são técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, engenheiros florestal, veterinário, que são pessoas que trabalham levando essa tecnologia, esse conhecimento tecnológico, na verdade, para os agricultores. E quais são os grandes desafios da extensão rural? É preciso operar políticas públicas, trabalhar com políticas públicas. Por exemplo, uma política pública que existe no Brasil é comprar 30% da alimentação escolar dos agricultores familiares. Quem é que vai colaborar com os agricultores nisso? A extensão rural. Orientar os agricultores no sistema de produção sustentável. Quem faz isso? Os técnicos, os extensionistas dos escritórios da Emater, por exemplo. Coordenar o Plano Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural. Quem faz isso? Os profissionais que trabalham com a extensão rural. E agora tem uma palavrinha mágica, a ATER. ATER breve, não. ATER. Assistência Técnica e Extensão Rural. Para a gente conseguir fazer assistência técnica, o que é assistência técnica? Seu celular quebrou, você vai lá e pede para a pessoa consertar. Assistência técnica. Tem uma lagarta na lavoura, você chama o técnico, ele vai lá, fala como você faz para combater aquela lavoura. Já a extensão rural é o quê? É quando a gente leva para o agricultor o conhecimento de como ele vai controlar aquela praga na lavoura, certo? É levar o conhecimento até o agricultor. Para isso, gente, a gente tem que aplicar metodologias.
né? A gente tem que ter como se fosse uma dinâmica. Como que a gente vai apresentar isso para o agricultor? Aí tem a metodologia de ATE. É uma forma de fazer assistência técnica e extensão rural que se utiliza de princípios e técnicas que orientam uma atividade rural produtiva, de comercialização e organização comunitária na zona rural. E aí, gente, quando a gente falar de agroecologia, a metodologia de ATE está baseada em metodologias participativas. O que significa isso? A gente tem que envolver os agricultores. Não adianta a gente chegar lá e falar, ó, seu Zé, o senhor tem que fazer isso, isso, isso e isso. Não. A gente vai ter que sentar, tomar um café, conversar, fazer uma dinâmica para a gente, primeira coisa, descobrir quais são os reais problemas daquela comunidade ou daquela propriedade. Por isso que a gente fala que é metodologia participativa. Não é a gente chegar lá e ver o que está errado, o que está precisando mudar, o que está precisando de investimento. É a gente conversar com a família ou com a comunidade para a gente conseguir esse diagnóstico, tá? Essas metodologias, elas possibilitam a geração de soluções sustentáveis, sejam elas tecnológicas, né? É usar um produto, é fazer um determinado tipo de plantio, ou simplesmente organizacional, é como que as pessoas vão se organizar para vender o produto na feira, para vender a produção dele para merenda escolar para o governo, né? E aí, que permitem que os técnicos ou técnicas estabeleçam uma relação horizontal com os agricultores. O que é horizontal? Aqui, ó, falando no mesmo nível. O que é vertical? É o agricultor conversando com o técnico, olhando para cima. O técnico está lá em cima mandando ele, né? Não funciona. Horizontal é aqui, ó. Eu estou olhando aqui para o agricultor, conversando, dialogando, e a gente vai chegar a um consenso como que a gente pode melhorar aquilo ali. Por quê? Se o técnico chega falando uma receita, às vezes o agricultor não vai ter condições de fazer, porque é caro, porque é difícil, ou porque é contra a cultura dele. Então, é no diálogo que a gente vai encontrar a melhor alternativa, certo? E aí a gente tem que reconhecer a capacidade e o conhecimento da família e a capacidade que ela tem de decidir o futuro dela, de decidir como que ela quer administrar a propriedade. Se você chega lá na propriedade e fala, olha, vocês poderiam criar porco, tem mercado para carne de porco, vai ganhar dinheiro com carne de porco. Só que a família é adventista do sétimo dia. Princípio básico da agroecologia e da extensão rural. A gente tem que respeitar a cultura das pessoas envolvidas. Então, se você tem ali um diálogo horizontal, conhece aquela família, aquela região, sabe que ali há um domínio, por exemplo, de uma religião, adventista do sétimo dia, você nem vai propor para ele criar porco, gente, que ele não vai aceitar, vai ser um desrespeito com a cultura dele, certo? Se você chega para uma comunidade que as pessoas são extremamente são católicas, gostam de cultura popular, então a festa de São João é uma excelente oportunidade para a gente conhecer a comunidade, né? Conhecer os costumes do lugar, conhecer ali os hábitos daquele lugar. Então, a gente vai utilizar a realidade, né? Utilizar o diálogo para quê? Para fortalecer elos entre os técnicos e os agricultores. Além disso, a gente tem que voltar aqui. Mas, Ana, o que é a terra? O que é esse tal de ATE? ATE, né, que é assistência técnica e extensão rural, para a gente trabalhar com a terra, a gente tem que trabalhar com metodologias no planejamento da agricultura de base ecológica. A gente vai ter que envolver a família num posicionamento crítico diante da realidade dele, identificando e priorizando os problemas e formulando estratégias concretas para enfrentar aquele problema, tá? Você vai chegar na propriedade, tem erosão do solo. O que vocês têm que fazer? Tem que ir lá com as pessoas, levar a família, levar as pessoas que lidam com o campo. Vem cá, vamos olhar aqui essa área que tem erosão de solo.
Solta o gado aí. O gado vai passar ali, ó, naquele trieiro. A pessoa vai... o que está acontecendo aí? Oh, o gado vai socando o trieiro, né? Vai ficando compactado, vem a chuva, leva a terra, está tendo erosão de solo. Então, o que a gente vai fazer para solucionar esse problema de erosão de solo? A gente pode fazer o quê? Pode parar, vamos parar de criar gado. Não, não é assim. Tem alguma alternativa que a gente possa fazer? Olha só, uma possibilidade é fazer isso. É viável para o senhor? Uma possibilidade é ter piquete menor para não ter caminhos grandes, compridos lá do gado subir a ladeira. Então, se você fizer pastos menores, diminui os trieiros do gado, né? Então, é no diálogo que a gente vai encontrar melhores alternativas, certo? E em que é baseada a metodologia de ATE? Ela é baseada na metodologia participativa. O que significa isso? O dono da propriedade, as pessoas da comunidade têm que participar. Essas metodologias possibilitam a geração de soluções sustentáveis que sejam tecnológicas ou organizacionais, né? Baseada na autogestão, ou seja, a família vai decidir o que é importante para ela. Ao técnico cabe propor alternativas. A decisão não é do técnico, ele vai propor alternativas. O técnico pode pegar as pessoas dali daquela região, daquela família, e levar para conhecer uma experiência exitosa, uma experiência que deu certo, para tentar envolver essas pessoas, mas nunca jamais determinar o que as pessoas devem fazer, certo? E essas metodologias, elas são fundamentadas no diálogo entre os membros, os agricultores e os técnicos, os agrônomos, né, as pessoas que trabalham na prefeitura, que trabalham na Emater, que trabalham em órgãos do governo. E como que isso é feito? Todos os participantes, eles devem ser considerados como sujeitos ativos na construção do conhecimento. Todos eles são importantes. A partir de informações que trazem bem como sujeitos da análise dos seus problemas. Ou seja, ele tem que ter a concepção que aquilo ali é um problema. Porque se ele não tiver a concepção que aquilo ali é um problema, o técnico vira as costas e ele vai continuar. Por exemplo, era muito comum, há um tempo atrás, no norte de Minas, as pessoas terem solitária, que é um verme muito perigoso, fatal. E aí as pessoas criavam porco solto, não tinha privada em casa, não tinha banheiro, defecava no quintal, o porco ia lá, comia as fezes, depois as pessoas iam, comiam o porco, às vezes a carne mal passada, e ficava se contaminando com ovo de solitária. Solitária, assim. Adianta a gente chegar lá e falar assim, olha, porco tem que criar solto, tem que criar preso. Não, você vai ter que explicar para essas pessoas que têm baixa escolaridade, às vezes baixa escolaridade, né? Graças a Deus tem melhorado bastante o campo, as pessoas têm melhorado muito o nível de instrução, mas a gente vai ter que explicar para essas pessoas, de maneira bem clara, qual é o perigo de criar porco solto, de não ter banheiro em casa, para daí a gente consegue convencê-las que aquilo ali é danoso à saúde, tá? Não é chegar lá e mandar, porque você chega lá e prende o porco, tem que prender o porco, vira as costas, a pessoa vai lá e solta o porco, não é? Então, a gente tem que fazer um diagnóstico participativo. Aí aqui, como que a gente faz essa metodologia participativa? A gente tem que iniciar um trabalho em grupo, é como se fosse uma dinâmica. Preparar as dinâmicas com antecedência, pegar material, ter um ambiente agradável, que seja debaixo de uma árvore bem frondosa, ou uma sala ampla, arejada, né? A gente tem que deixar as pessoas à vontade para que elas possam conversar, falar, se expressar, porque é elas que vão relatar os problemas que eles têm. Certo? Qual o problema que a comunidade tem? A gente tem água contaminada, a gente não tem transporte escolar, não tem posto de saúde, não tem água tratada, produz muito coco e a gente não tem carro para tirar esse coco daqui, tá?
a gente produz peixe, mas é difícil de processar esse peixe, a gente não consegue levar esse peixe para o mercado. Tudo isso, a gente tem que ir lá e fazer o povo soltar a língua, né? E falar o que eles têm, tanto de bom quanto de ruim, para que a gente possa oferecer a eles alternativas. Quando a gente vai fazer essa primeira reunião, essa reunião com essas pessoas, a gente tem que lembrar a eles o motivo que deu origem à reunião. Olha, a gente vai fazer uma reunião aqui hoje porque as pessoas estão muito reclamando da saúde. O nível de a saúde aqui está problemática. Aí as pessoas vão começar a falar, ó, qual que é o problema da saúde? Ou então, gente, não é um problema, não, a gente tem uma baita solução, a gente tem um potencial turístico muito grande e a gente quer ganhar dinheiro com turismo. Então, como que a gente vai ganhar dinheiro com turismo? Cada um vai falando suas ideias, tá? E aí os técnicos, né, agrônomos, vão colaborar nessa discussão. Tem que descrever os assuntos da reunião, os objetivos a alcançar, levantar as expectativas de cada participante, saber o que cada um deles pensa, o que cada um quer. Porque imagina, gente, uma pessoa teve uma ideia que vocês moram num lugar lindo que serve para turismo. Só que os outros falam, não quero isso, eu quero chegar, trabalhar na roça, chegar final de semana, ficar em paz, ir para o meu culto, ir para a minha missa, ou ir para a reza, ou ficar em casa dormindo, tomar banho na cachoeira, sem turista perturbando. Nossa, mas dá dinheiro turismo. Mas o povo, às vezes, não quer paz, porque quem mora em região turística também, gente, perde a paz, viu? Então, a gente tem que ver o que as pessoas de lá querem. Depois, gente, é necessário fazer esse trabalho. A gente pode utilizar um cavalete, né, uma estrutura de madeira, e colocar umas folhas bem grandes, e a gente vai escrevendo lá os principais pontos positivos e negativos da comunidade. Todo mundo vai falar. Então, a gente tem que despertar no grupo para que eles falem dos problemas que eles têm e dos potenciais que eles têm. A gente tem que encorajar a participação, respeitar a fala da pessoa. No meio rural ainda é comum as pessoas falarem com dificuldade. Quando chega uma pessoa que eles julgam ser mais estudada, às vezes ficam tímidos. Então a gente tem que tratar com o máximo de respeito possível. Também, assim, ter cuidado para o rumo da prosa não mudar muito. Está falando de uma coisa aqui da comunidade e o rumo da prosa muda para outro assunto, para futebol, para a tragédia do avião que caiu, que não tem nada a ver com a reunião. Então, a gente tem que focar no tema da reunião. Ter também uma liderança, né, uma coisa clara, que as discussões ali não podem ser agressivas, não podem, de maneira nenhuma, agredir as pessoas. Tem alguém tentando entrar ali na porta? Só um minuto, por favor. Então, a gente vai fazer com que as pessoas só um minutinho aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo dar um pause. A gente vai fazer com que as pessoas falem tudo, os pontos positivos e os pontos negativos, né? Quais são os gargalos, as dificuldades que ela enfrenta na hora da comercialização, quais são os melhores produtos para produzir ali. Então, se é para falar sobre turismo, vamos ver o que a gente tem aqui para turismo. Bom, a gente tem comida boa, a gente tem lugar bonito, a gente tem pessoas que podem fazer pousada na casa, né? Da própria casa fazer uma pousada. Se é agricultura, o potencial que tem, as dificuldades que tem. Então, isso aí é só a partir desse diálogo. Ao final do diálogo, a gente tem que desenvolver um consenso, né? Chegar a um consenso, a uma ideia do que foi expresso ali, a uma conclusão. O que cada grupo concluiu? O grupo concluiu que o turismo aqui na região é uma alternativa viável. Ou o grupo concluiu que não querem turismo na região, né? Pode concluir isso também. Por quê? Porque sabe que
vai mexer, vai alterar muito a dinâmica da comunidade, por exemplo, tá? Essa é uma metodologia de assistência técnica. Mas a gente pode ressaltar ainda 3 tipos de técnicas participativas que podem ser utilizadas durante a atividade de ATE. São as dinâmicas de grupo, as técnicas de visualização e as técnicas de observação de campo. A dinâmica de grupo proporciona a vivência de conteúdo que se pretende trabalhar, bem como a interação entre participantes, além de ser um momento de mobilização das emoções, conhecimentos relativas ao tema discutido. Então, a gente chega, a dinâmica de grupo, a gente vai falar sobre comercialização da produção. Então, cada um vai falar da experiência que tem, a minha experiência é nisso, e depois vocês vão chegar a uma conclusão, o grupo vai chegar a uma conclusão sobre a comercialização dos produtos, por exemplo. Uma outra são as técnicas de visualização. São de suma importância na sistematização de conhecimento, como auxílio de busca de consenso na participação de pessoas de diferentes níveis de formação, sejam elas alfabetizadas ou não. São representadas por representações gráficas que podem ser reunidas em 4 grupos. As matrizes, mapas, fluxogramas e diagramas, né? O que são observações de campo? É fundamental que as pessoas compreendam o conceito de observação das suas próprias realidades. É fazer ela observar a sua realidade. É uma região que tem problema com erosão. O que vocês vão ter que fazer? Ir para o campo e colocar as pessoas para observar que a terra, o solo está indo embora. Observar o que está causando aquela erosão. Essas técnicas orientam o olhar dos participantes do grupo durante um determinado trajeto percorrido numa área. Como eu falei, a gente vai percorrer uma área ali que tem erosão de solo para mostrar para as pessoas como que a erosão acontece. Tá? E também a gente já vai conscientizando essas pessoas do problema da erosão, bem como pensando em alternativas, né, para essa erosão do solo. Algumas dicas de como eleger e usar as técnicas participativas. Elas devem promover curiosidade nas pessoas, estimular a discussão e fazer o grupo refletir. Devem ainda emergir, né, fazer com que as pessoas expressem conhecimentos locais e as capacidades do grupo, bem como o desejo de entender e ajudar para que alcance a direção de melhorar a realidade. Por exemplo, quando você está ali andando naquela área degradada, aí a gente fala, nossa, o barranco está caindo aqui, a gente poderia pegar uns bambus e fazer como se fosse um muro de arrimo segurando esse bambu, e eu tenho bambu na minha propriedade. Olha só, as pessoas foram, viram o problema que é a erosão do solo, e lá mesmo, dentre eles, já chegaram ao consenso, ao entendimento que eles podem resolver o problema que é o aumento da erosão, da vossoroca, né? Alguns lugares o povo chama de barroca, quando a terra está indo embora, fazendo aquelas crateras. Então, a pessoa vai andando ali e já vai pensando em alternativas, tá? Isso é metodologia participativa, não é o técnico chegar lá e determinar o que as pessoas vão fazer. É fazer com que elas percebam o que tem que ser feito. O técnico cabe a orientação. As técnicas estão previstas para ser utilizadas de forma grupal e com enfoque interdisciplinar. O que significa isso? A gente vai usar vários conhecimentos para fazer aquilo. Você vai trabalhar para fazer um trabalho de conter erosão de solo, vai utilizar conhecimentos na área de agronomia. Mas vai usar conhecimento, gente, na área de pedagogia também. Porque você tem que ensinar o agricultor a fazer aquilo de forma correta. Você tem que trabalhar com trabalho em grupo. Até psicologia entra, né? Como você vai fazer para as pessoas trabalharem em grupo? E aí, também para produzir informações que refletem de forma quantitativa e qualitativa as características da realidade e das famílias dos agricultores. Todo o material gerado
através da aplicação das técnicas, deve ser sistematizado de forma que possa ser visualizado por todos que participaram, a fim de que as informações geradas sejam compartilhadas com todos. As técnicas participativas devem ser consideradas como complementares. Nenhuma delas é suficiente para assegurar um processo participativo seja aplicado sozinha. Elas devem ser combinadas segundo as necessidades e realidades das distintas comunidades. Aqui tem uma família, né, um casal. Família agricultora deve participar sempre de todo o processo, tá? Participa esposo, esposa, filhos, os avós, as diferentes idades, tá? Porque as pessoas têm necessidades diferentes, tá? Quando a gente fala que uma comunidade tem dificuldade com estrada, por exemplo, vai afetar as pessoas que estão na vida produtiva, que precisam vender a comercialização, os produtos, afeta de uma forma. A criança que precisa ir para a escola já é afetado de outra forma. O idoso que às vezes precisava ir 2 vezes por semana na cidade fazer uma fisioterapia, também já é afetado. Então, é importante que a família toda participe dessa discussão. Aqui tem um método bem interessante, que é o chamado mapa falante, que é um método de uma metodologia que chama DRP. DRP é a sigla de diagnóstico rápido participativo. É a metodologia participativa. O que a gente faz? A gente pega as pessoas e fala, ó, prancheta, papel e caneta na mão, a gente vai desenhar como que é a comunidade, como que é a propriedade, para a gente conseguir visualizar os problemas que tem e os potenciais que aquela comunidade tem. Aqui eles desenharam uma barreira de vento, deve ser uma região que venta muito, uma casa da família, animais, um curral para animais, um laguinho, pinheiro, horta. Aí, problema, falta de água. Tem horta e falta de água, e falta água. Então, a gente consegue visualizar o que tem na propriedade, certo? Um outro tipo é chamado de caminhada transversal. Eu até dei o exemplo que a gente pode fazer para ver uma área onde tem vossoroca, onde tem erosão. Mas, muito mais do que isso, quando a gente faz a caminhada, a gente vai diagnosticar várias coisas. Você faz uma caminhada numa comunidade ou numa propriedade. Você vai ver aqui, ó, vamos pegar aqui. Aqui a gente tem terra de baixada, certo? Tem terra de baixada. Aqui tem um planalto. Aqui tem terra alta. Nossa, terra de baixada. Aqui, em geral, é uma região que provavelmente quando chove vai encharcar, certo? É uma região que o agricultor, se for analfabeto, ele sabe. Não planta mandioca aqui não, porque depois encharca, não dá mandioca. Mas pode ser terra boa para plantar arroz, certo? Não vai colocar um curral aqui na beira do rio, porque pode vir enchente e o gado está preso e o gado morre afogado, né? Na parte mais alta, não vai construir casa aqui, porque vai ter problema de enchente. Olha onde o agricultor constrói a casa, na parte mais alta, certo? Já tem as terras altas que pode ter muito morro, já pode ser ruim para construir casa, já pode ser ruim para agricultura. Então, nesse mapa caminhada transversal, a gente vai caminhar do ponto mais baixo até o ponto mais alto e vamos anotando. Olha só, você coloca aqui solo, água, cultivos, animais, quem trabalha, o que produz. Solo. Aqui em cima, o solo é pobre e pedregoso. Aqui embaixo, terra preta e macia. Aqui embaixo, terra roxa com muitas águas, com muitas pedras, tá? Aqui, água. Não tem muita água. Aqui é fria, encharca quando chove muito. Aqui é seco. Aqui tem água no todo. O cultivo, na terra alta, bosque, né? Árvores, pasto. Aqui tem muita fruta. Aqui, pasto. E aqui, no lugar mais baixo, bosque. Animais, grama para cavalo, boi e ave, na beira do rio, cavalo. Quem trabalha? Toda a comunidade, mulheres, as pessoas pegam lenha. Aqui, parcelas privadas, cada um tem sua propriedade. Aqui embaixo, na beira do rio, as mulheres e jovens que cuidam de animais. Olha que interessante, tá?
A gente pode também fazer um calendário sazonal. O que é calendário sazonal? Ele auxilia o grupo para entender melhor o tempo de plantio, de colheita, de poda, de parto, acasalamento, de fazer o manejo adequado das culturas, né? A data de comercialização, por exemplo, tem agricultor que é especialista em produzir milho para vender milho na época da festa junina. Então, o que, que ele faz? Ele tem que saber festa junina. Em maio começa, já vem a festa naína, né? Então, ele tem que saber quanto tempo antes dessa época aqui, ele tem que plantar o milho, para na época certa ele ter o milho. Então, a gente faz um calendário, em determinada, essa região de chuva, de seca, no Brasil é diferente, né? Aqui onde a gente está, chove no final do ano, início do ano, e no meio do ano é seco. Então, a gente vai decidir o que plantar de acordo com esse calendário. A gente vai, se eu quero que a vaca é para a vaca parir na época que tem mais pasto, então ela tem que parir aqui no final da primavera para o verão, certo? Ou então o seguinte, não, eu tenho ração, eu produzo silo, eu quero que a vaca tem que parar na seca, que é quando o leite está mais caro. Então, você vai contar quantos meses antes essa vaca tem que estar no cio e pegar a cria, certo? Uma outra maneira é chamada de diagrama histórico, que auxilia a gente a compreender como que foi o processo de degradação de solos, de rio, como que aconteceu a diminuição da produtividade. Então, aqui, ó, por exemplo, 1990, como que era? Tinha porco, ovelha, vaca, tá? 1950. E tinha pasto também. 50, aumentou um pouquinho mais a área de ovelhas, diminuiu. Como é que é a área? Perdão, aqui acho que é o curral. Isso. Aqui diminuiu mais as ovelhas, aqui diminuiu mais ainda a pastagem às ovelhas. Aí aqui parte do ano não tinha água, aqui a parte do ano sem água aumentou e aqui mais meses, mais período do ano sem água. Então, ficou sem água, a produção de animais também caiu, tá? Uma outra maneira é a gente fazer essa matriz de responsabilidade, que é o quê? A gente vai anotar as atividades e colocar quem faz quais atividades. Atividade, montar um viveiro. Subatividade, preparar o terreno, cercar, preparar sementes, colher, encher as bolsas, né, os saquinhos, semear, ou até antes, colher as sementes na floresta, né, se for de plantas nativas, preparar o solo, plantar. Tá, responsabilidade, quem é que vai fazer isso? É fulano de tal, ou então é um comitê, é um grupo do viveiro, João, Maria, Pedro. Aí a gente vai dando nome aqui a quem é que vai fazer, se é um grupo de jovens ou se é um grupo de mulheres. E aqui a data. Preparar o terreno, em janeiro. Preparar a sementeira, em janeiro. Encher as bolsas, fevereiro. Semear, fevereiro. Regar, limpar, repicar, colocar fertilizantes de março, de março até agosto. Preparar o local, limpar o local para plantio em maio. Então, isso aí é uma organização para saber quem é responsável pela ação e quando ela vai ser feita. Existem outras estratégias de participativa de trabalho em grupo, como o tirão, que são encontros que são feitos para fazer alguma ação. Por exemplo, olha, o problema da comunidade é transporte porque o ônibus escolar não vai lá porque não tem uma ponte. A ponte caiu aqui na minha cidade, gente, antes de ontem, a ponte caiu e eu vou ter que fazer uma volta de 250 quilômetros para ir embora para a casa da minha família, porque a ponte caiu, tá? Então, a ponte caiu, a gente pode fazer um mutirão. Vamos juntar um monte de gente e ir lá fazer um mutirão, tá? Mas tem um agricultor que trabalha com maracujá
e a gente vai fazer um mutirão ensinando como que faz a polinização do maracujá, e aí a gente vai na propriedade e vamos colocar a mão na massa e vamos fazer a polinização do maracujá. É um mutirão. Que os mutirões podem assumir funções diferenciadas de acordo com o contexto social que se desenvolve, podendo ser voltada para estudantes ou para agricultores, tá? Então, os mutirões é um processo de um lugar que você vai aprender, vai trocar experiência, vai fazer o acompanhamento dos resultados. Um outro processo é dia de campo, que são atividades, gente, que já são as quais favorecem a troca de experiência entre agricultores, técnicos, pesquisadores, estudantes. Por exemplo, tem um dia de campo lá em Brasília ensinando sobre como cultivar pitaia, que é aquela fruta cara que está tendo aí. É um dia de campo, como cultivar pitaia. Ou vai ter um dia de campo de como melhorar a pastagem. A gente vai lá, vamos discutir lá, vamos conhecer a pastagem, discutir lá os problemas da pastagem. Aqui adubou desse jeito, o capim está assim, aqui não adubou nada, o capim está desse jeito. Então, a gente vai até o campo, vai conhecer a realidade lá e ver os benefícios de uma técnica, por exemplo. Essas atividades são realizadas em propriedade rural de um dos participantes, através de exposição oral, experimentos práticos, visita orientada a uma área de plantio, debate sobre assuntos técnicos, mostras de fotos e vídeos. Pode ser propriedade rural ou pode ser órgãos do governo também, tá? Visita técnica de monitoramento participativo. As visitas técnicas de monitoramento participativo servem para acompanhar e avaliar as inovações agroecológicas realizadas por um ou mais agricultores. Eles podem ser realizados individual ou coletivamente por uma ou mais técnicos e agricultores, devendo-se privilegiar as visitas em grupo. Durante a visita técnica de monitoramento participativos, devemos fazer uma recuperação dos objetivos das inovações realizadas, tá? Ou nós tínhamos aqui, fomos fazer uma visita técnica de monitoramento, tinha vossoroca, erosão aqui, a gente está fazendo um trabalho para conter essa erosão. Você tem que estar lá acompanhando sempre. Então, você pode receber pessoas de outras comunidades para ir lá conhecer aquela experiência de monitoramento participativo. Tá? Estabelecer, junto com os agricultores, indicadores que ajudam a avaliar a eficácia das inovações agroecológicas realizadas. Você tem que ver, o agricultor tem que ver quanto que aquilo ali é eficiente, quanto que, por exemplo, você pode ter uma técnica maravilhosa, mas uma técnica cara, como eu já falei com vocês. Então, ela pode não ser eficiente na prática, porque o agricultor não vai conseguir efetuar essa técnica, certo? Um outro são os cursos que devem ser propagados de acordo com a demanda gerada, durante os diagnósticos, as análises e planejamento realizados. Devem ser baseados também em metodologias participativas de ensino, certo? Temos as oficinas geradoras, que a oficina é uma atividade de formação de caráter prático, de curta duração, através da ação que desenvolve conceitos teóricos. Visitas de intercâmbio, que é quando elas servem para aproximar os agricultores da realidade das quais se possam obter informações e experiências que contribuam para o processo de transição agroecológica, né, da pessoa passar, por exemplo, a trabalhar com agroecologia. O objetivo dessa visita é despertar a motivação dos agricultores para as práticas realizadas em condições socioeconômicas ou socioambientais semelhantes, parecidas com as suas. Como eu falei com vocês, não adianta sair da Bahia, sair do Goiás, sair do noroeste de Minas e ir lá para o Rio Grande do Sul conhecer uma experiência que eles estão criando gado de leite lá. Por quê? A realidade aqui é outra. Mas a gente pode, numa região que tem um clima semelhante, que tem os agricultores têm a renda semelhante, a gente pode ir lá e aprender com eles, com a experiência deles, tá bem? Então, lembrando, extensão rural é diálogo, é respeito, é ouvir o que o agricultor tem, tá? Está aberto sempre ao diálogo, tá bem? Nunca é chegar lá e determinar que alguma prática seja feita, tá bem? É sempre dialogar, chamar as pessoas para conversarem, para ver o que elas querem. Sabe aquela história que o cara foi preso porque atravessou a velhinha na rua?
Mas por que ele foi preso? Se ele foi bom, atravessou a velhinha na rua? Porque a velhinha não queria atravessar a rua, ela ia numa loja do lado da calçada que ela estava. A pessoa foi lá e atravessou a velhinha sem a velhinha querer ou precisar. Tá? É só uma piadinha de tiozão para vocês lembrarem que a gente tem que envolver os agricultores, envolver a comunidade que vai trabalhar, e não chegar lá propondo, porque não adianta você ter uma ideia maravilhosa se a sua ideia maravilhosa não é maravilhosa para as pessoas da comunidade, tá bem? Muitíssimo obrigada. Precisando falar comigo, meu contato é ana.cordeiro@ifnmg.edu.br. Podem entrar em contato. Muito obrigada pela atenção. Até breve.